Entre paixão e gols. Almir Pernambuquinho, o herói do meio-campo vascaíno, 1963-1975. Você sabia que um jogador chegou ao Rio de Janeiro, fugido em um ônibus aos 19 anos, e virou lenda apesar de ser expulso de quase todos os campos em que jogava? Mais impressionante ainda, esse mesmo menino pernambucano foi chamado de Pelé Branco pela imprensa paulista, conquistou títulos mundiais e Libertadores, e mesmo sendo um dos maiores talentos do futebol brasileiro, acabou morrendo aos 35 anos em uma briga de bar. O nome dele era Almir Moraes de Albuquerque, mais conhecido como Almir Pernambuquinho, e essa é a história de um gênio destemperado que marcaria para sempre o futebol carioca. Recife, Pernambuco, 28 de outubro de 1937. Nasce Almir Moraes de Albuquerque em uma família simples do sertão pernambucano. Menino pequeno, magricela, mas com uma explosão de talento que impressionava todos que o viam jogar. Seu apelido Pernambuquinho veio naturalmente, pela sua origem naquele estado tão produtor de grandes talentos para o futebol carioca. Desde criança, Almir tinha fama de brigão, de explosivo, daqueles que não mediam palavras nem atitudes. Sua mãe, Dona Adelaide, já pressentindo o futuro difícil do filho, lhe dizia com preocupação genuína: "Você vai se perder naquela cidade, meu filho. Tome cuidado que este mundo está cheio de coisa ruim." Aquela profecia materna se materializaria de forma trágica ao longo de toda a sua vida. Começou sua carreira profissional no Sport Recife em 1956, aos 18 anos, ainda verde e cheio de agressividade contida. Em seu debut memorável, durante um amistoso em São Luís contra o Maranhão, Almir desentendeu-se com o árbitro e, num acesso de fúria, partiu para cima do juiz, desferindo um murro que o deixou estatelado no gramado. O árbitro era nada menos que um capitão da Polícia Militar. Fogo e enxofre desde o início. Seus colegas de time contavam que ele era praticamente impossível de controlar quando sentia que estava sendo provocado ou desrespeitado. Jogava com uma intensidade violenta que os adversários raramente conseguiam acompanhar. Seu temperamento explosivo se tornaria tão lendário quanto sua habilidade com a bola. Em 1957, aos 19 anos de idade, Almir Pernambuquinho embarcou sozinho em um ônibus rumo ao Rio de Janeiro, deixando Pernambuco para trás. Fugia da vida simples do Sport Recife para abraçar o sonho de se tornar grande no futebol carioca. Chegou ao Vasco da Gama e imediatamente causou sensação. O clube vivia um momento de transição, mas tinha estrelas em constelação. Estava ali também o lendário Vavá, seu compatriota, que seria seu parceiro ofensivo. Estava ali Bellini, o capitão, aquele que se tornaria protetor de Almir e que o apadrinharia, tanto no batismo quanto no casamento. Estava ali o expresso da vitória transformado, mas ainda poderoso. A estreia de Almir no Vasco foi meteórica. Em pouco tempo, o jovem pernambucano de 19 anos já era ídolo da massa cruzmaltina. Jogava como meia-atacante, mas atuava como um centroavante improvisado, dependendo do que o Vasco necessitava. Sua velocidade era impressionante, sua técnica refinada, seus dribles desconcertantes. Mas o que mais impressionava era sua coragem quase suicida em campo. Sua disposição permanente de entrar em confrontos, sua recusa em ser intimidado por nenhum adversário. Em pouco tempo, marcou 57 gols em apenas 100 jogos pelo Vasco, números estratosféricos para a época. O ano de 1958 foi o apogeu de Almir no Vasco. Naquele ano memorável, o clube conquistou a final conhecida como Super Campeonato Carioca, uma decisão lendária que dividiu fãs e críticos. Almir foi titular absoluto daquele time, que também conquistou o torneio Rio-São Paulo, goleando a Portuguesa por 5-1 no Pacaembu em uma apresentação avassaladora. Naquela campanha, Almir protagonizou duelos épicos contra Pavão, o zagueiro do Flamengo, que era famoso por sua dureza defensiva. Cada clássico era uma guerra, e Almir sempre saía vitorioso desses embates memoráveis. A torcida o adorava por sua coragem,
por sua disposição de encarar qualquer adversário, por sua recusa em recuar um passo, mas a seleção brasileira o rejeitava. Almir foi convocado para integrar a seleção, mas em um gesto de indisciplina que nunca seria completamente perdoado, recusou uma das convocações para priorizar uma excursão com o Vasco. Esse ato de insubordinação o deixaria eternamente marcado. Quando chegou a hora da Copa do Mundo de 1958 na Suécia, Almir não estava lá. O técnico Vicente Feola o preteriu. Alguns dizem que essa rejeição o magoou profundamente e o deixou mais amargurado ainda. Almir protestaria por toda a sua vida sobre essa injustiça cometida pela Confederação. Em 1960, Almir deixou o Vasco quando ainda estava no auge. Sua temperança violenta, suas confusões constantes, começaram a desgastar sua relação com a diretoria vascaína. O Corinthians apresentou uma proposta irrecusável. O clube paulista o contratou com grande pompa, e a mídia o chamou de Pelé Branco na transferência. A alcunha, porém, seria demasiado pesada para os ombros de um jogador que, apesar de talentoso, nunca conseguiu adaptar-se completamente a qualquer lugar além do Vasco. Em São Paulo, Almir desapareceu dentro de campo. Jogou apenas 29 partidas e marcou apenas 5 gols. Sua vida boêmia, seu alto salário, criaram ciúmes entre companheiros que não viam em campo um Pelé branco, mas sim um jogador que parecia perder-se em suas próprias demônios. Ele próprio confessaria que despertou para a verdade cruel do futebol em São Paulo. Despertei para a verdade do futebol, conheci suas grandezas e mesquinharias, o caráter dos cartolas, os riscos da profissão, a corrupção dos juízes. Em 1961, Almir embarcou para a Argentina para defender o Boca Juniors. Sua passagem pela Bombonera foi brevíssima e marcada por conflitos. Estreou em 14 de maio de 1961, fazendo o segundo gol na vitória de 2-0 sobre o Independiente. Conquistou o campeonato argentino com o Boca, mas sofreu uma lesão grave no joelho que o afastou por 4 meses. Os dirigentes do Boca se recusaram a permitir que ele voltasse ao Brasil para tratamento. Almir, então, arrumou a escusa que precisava: brigas. Em um jogo contra o Chacarita Juniors, Almir protagonizou uma batalha memorável, um quebra completo, como se dizia à época, reagindo a xingamentos de adversários com socos, pontapés e toda a violência que uma briga de futebol podia comportar. Foi expulso, suspendido por 90 dias e rapidamente negociado para sair do Boca. Em 1962, Almir foi para a Itália para defender a Fiorentina e depois o Gênua, mas suas passagens foram discretas e desapercebidas. Parecia que o garoto pernambucano estava condenado a vagar de clube em clube, nunca permanecendo tempo suficiente para deixar uma marca profunda. Mas em 1963, Almir foi para o Santos. E lá, finalmente, encontrou seu lugar no mundo. Ao lado de Pelé, de Coutinho, de Zito, Almir disputou 39 partidas e marcou 4 gols, mas sua importância foi muito maior que esses números. Ajudou o Santos a conquistar a Libertadores de 1963, o Campeonato Paulista de 1964 e principalmente o Campeonato Brasileiro de 1963 e 1964, títulos que o reabilitariam completamente em sua carreira desastrada. Naquele time de Pelé, apesar de viver ofuscado, Almir provou que ainda era craque de nível internacional. Retornando ao Rio de Janeiro em 1965, Almir defendeu o Flamengo, onde jogou 73 partidas e marcou 21 gols entre 1965 e 1967. Mas novamente as brigas o acompanharam. Em uma partida contra o Bangu, quando sua equipe perdia 3-0, Almir partiu para cima dos adversários para impedir que a goleada ficasse ainda maior. O resultado foi uma batalha campal que envolveu 5 jogadores do Flamengo e 4 do Bangu sendo expulsos, e o árbitro tendo que encerrar a partida antes do tempo regular. Num gesto de sabotagem que refletia sua personalidade conturbada, Almir impediu que o Bangu desse a volta olímpica em seu segundo título carioca. Era violência, sim,
mas era também uma forma retorcida de competição que marcava sua identidade no futebol. Depois de sua passagem pelo Flamengo, Almir jogou pelo América RJ, onde chegou com aparência desgastada, envelhecido precocemente, muito acima do peso devido ao uso excessivo de álcool e noites de farras. Encerrou sua carreira aos 31 anos em 1968, quase uma década inteira após seu apogeu. Seus últimos anos foram de declínio rápido e melancólico. O garoto que havia chegado ao Rio como promessa se tornava um fantasma de si mesmo, perseguido por seus próprios demônios. Pela seleção brasileira, Almir jogou apenas 5 partidas e marcou apenas 1 gol. O técnico João Saldanha, que seria futura lenda como técnico, afirmou algo que muito bem resumia Almir. Foi um jogador completo depois de Pelé. Possuía técnica e habilidade apurada e tinha velocidade. Mas suas poucas chances na amarelinha refletiam seu temperamento conturbado. A Confederação Brasileira de Desportos nunca confiou completamente nele, preferindo sempre jogadores mais dóceis, mais controláveis. Nos anos 1970, já completamente fora do futebol profissional, Almir vivia uma vida marginalizada. Trabalhava em empregos humildes, frequentava bares da Zona Sul carioca, vivia ainda alimentado pelo fantasma de sua glória pretérita. Seu corpo estava desgastado, sua mente perturbada, sua vida completamente desorganizada. Os companheiros de juventude que o conheceram tinham pena dele. Aquele garoto que havia sido comparado a Pelé, que havia vencido titulares mundiais, que havia lutado contra zagueiros gigantes, agora era apenas um homem desempregado e alcoólatra. A noite de 6 de fevereiro de 1973 marcaria o fim trágico de Almir Pernambuquinho. Aos 35 anos, durante uma briga em um bar do Rio de Janeiro em circunstâncias que permaneceriam obscuras, Almir foi assassinado. Alguns dizem que era um ciúme amoroso, outros falam em dívidas de jogo, outros em um simples desentendimento que escalou para a violência extrema. A verdade nunca foi completamente apurada. O menino pernambucano que havia chegado ao Rio aos 19 anos com sonhos de grandeza jazia morto aos 35, vítima de sua própria fúria incontrolável e do mundo violento que o rodeava. Essa é a história de Almir Pernambuquinho, o herói do meio-campo vascaíno que nunca conseguiu controlar seus demônios. Um gênio incompreendido, um talento desperdiçado, um homem que, apesar de suas qualidades extraordinárias, foi consumido por seu próprio temperamento explosivo. Almir deixou um legado contraditório. Foi campeão, foi artilheiro, foi adorado pelas multidões, mas também foi expulso, foi banido, foi esquecido. Sua história é um aviso do preço que a violência, o álcool e a indisciplina cobram de um talento, por maior que seja. Almir Pernambuquinho permanecerá para sempre como aquele jogador incomparavelmente talentoso que poderia ter sido imortal, mas que se tornou apenas um fantasma trágico na história do futebol carioca.